Aleluia. Nós estamos falando, irmão, já faz eu acho que já é a nossa terceira reunião, ou quarta reunião, não me recordo, que nós estamos falando sobre fé. Amém? E eu queria falar de um aspecto da fé aqui, que não deixa de ser fé, mas eu queria que você ficasse atento, amado, que hoje eu sei que todos nós temos necessidades, né? Temos coisas a serem resolvidas, e mais do que nunca, amado, foi te dada uma ferramenta chamada fé, né? E nós fomos ensinados que a fé vem pelo ouvir, que a fé é uma forte convicção, né? Em cima daquilo que se ouve, não é? Da palavra de Deus. E Paulo diz que essa fé ela vem pela pregação de Cristo, pela pregação da palavra. Não é? Eu entendo, irmãos, que o Evangelho é centralizado na pessoa de Cristo e nós crescemos em volta desta pessoa. Não é? Cristo no centro da nossa vida e nós, cada um de nós, recebendo essa devida luz, não é? À medida que nós atentamos para a palavra dele, à medida que nós acolhemos a palavra dele, a Bíblia diz, amado, que graça e paz nos é multiplicado pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fé, amado, ela não deve ser uma suposição e não deve ser construída apenas no conhecimento que eu tenho que Deus pode. Sabe, amado, saber que Deus pode, até quem não conhece a Deus sabe. Que a gente já ouviu muitas pessoas dizer, Deus pode todas as coisas. Amado, não há dúvida em relação a isso, que Ele pode. A questão toda, amado, é se você está afirmado ou não no conhecimento que você tem dEle. E esse conhecimento que nós temos de Deus, amado, ele é um conhecimento que ele é construído com base numa experiência, num relacionamento que eu tenho nele. Você está comigo? Não é numa suposição, não é apenas numa leitura de um livro, mas é à medida que eu ouço algo da palavra de Deus, eu começo a colocar essa palavra em prática, sabe, irmãos? E eu quero te falar uma coisa, a obediência te leva a lugares altos. A obediência, amado, traz fruto para a tua vida. Sabe, traz um fruto, e esse fruto se chama graça, que a gente sabe que é um favor imerecido. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Mas a Bíblia fala que a graça de Deus em Cristo Jesus te faz triunfar sobre todas as coisas. Agora nós precisamos entender que graça e paz nos é multiplicado por um conhecimento, amado, que eu tenho. Então eu entendo que a fé, amado, a fé coletiva, ela me ajuda sim, e me exorta a crescer e me anima. Mas a Bíblia diz que o justo vive pela sua fé. Então é muito importante que eu e você nos últimos dias, amado, desenvolvamos intensidade. Amém? Intensidade, irmãos, nós desenvolvemos à medida que nós estamos próximos do Senhor. À medida que nós nos propomos a avançar naquilo que Ele traz como instrução para a nossa vida. Amém? E nós utilizamos fé, amado, para conquistar trabalhos, e tudo isso aí é lícito, amado. Mas a Bíblia diz que isso não garante a tua vitória. Porque o que garante a tua vitória é uma fé centralizada em Cristo e não naquilo que você pode conquistar. Porque naquilo que você não conquista, amado, naquilo que você não alcançou ainda, talvez venha frustração para a tua vida. Talvez venha questionamento do porquê isso não aconteceu ainda. Mas, amado, se a tua fé está centralizada no Senhor, esses questionamentos não vão vir à tua mente. Você jamais vai questionar. Você vai entender o tempo de todas as coisas e você não vai estabelecer tempo para a sua fé. Você simplesmente vai crer. Você vai crer na bondade de Deus, vai crer na fidelidade de Deus, vai crer que Ele é justo, amém? Você vai crer que Ele é galardoador e que o teu tempo, irmãos, é o tempo de Deus e o teu tempo vai chegar e o meu tempo vai chegar. E a fé, amado, ela nos leva ao descanso. Imagine, amado, eu recebo uma promessa e entro em ansiedade. Quando isso vai acontecer eu fico contando os dias e aquela coisa toda e eu esperando. Amado, isso não é fé, isso é ansiedade. Amém? A Bíblia diz que quando nós cremos, nós entramos no descanso de Deus. Amado, só quem pode dar esse descanso é o Senhor. Amém? Eu quero que você abra comigo aqui a palavra de Deus. Nós estamos na escola dominical, nós estamos falando sobre fé. Amém? Aqui em 1 João, no capítulo 5, eu quero ler essa passagem aqui. E é sobre essa fé, amado, que eu tenho percebido muitos cristãos esquecidos de Jesus e correndo atrás das conquistas, declarando coisas em cima daquilo que eles querem conquistar. Mas a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a tua fé, não em coisa. Amém? Então aqui, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5. No versículo 4 diz aqui: porque todo aquele que é nascido de Deus, preste atenção aqui, irmão. Nós acabamos de ler no versículo 1 do capítulo 5, que todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Esse é nascido de Deus. Aí o apóstolo João diz: todo aquele que é nascido de Deus, o que é que acontece? Vence o mundo. Mas o que te leva à vitória, amado, é o conhecimento que você tem, ou eu tenho, de que Jesus é o Cristo. Você entende isso? O teu emprego, amado, e o meu emprego, e a minha conta bancária, não quer dizer que eu estou vencendo, não, irmão. Porque a Bíblia diz que o que afirma que eu vou ter uma vida de vitória, é a fé que eu tenho, que Jesus é o Cristo. E todo aquele que é nascido de Deus, ele deve ter essa fé. E se ele tem essa fé, a Bíblia diz, ele é nascido de Deus. E se ele é nascido de Deus, ele vence o mundo. Aí a Bíblia diz, e a vitória que vence o mundo é a fé que Jesus é o Cristo. A vitória que vence o mundo, irmão, não é porque você conquistou o emprego, não é porque eu conquistei o emprego, não é porque eu estou andando de carro novo, de roupa nova, não, amado, isso é direito meu de andar dessa forma. Mas a Bíblia diz, amado, que eu busco o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, carro, apartamento, aquilo que eu necessito fisicamente, amém? A nível de bens, que eu desejo, que eu tenho projetos, que eu tenho sonho, que você também tem sonhos. Mas a fé que me leva à vitória, amado, é a fé que eu tenho, que Jesus é o Cristo. Você já parou para pensar, amado, o que isso traz como significado para a tua vida? Por isso, irmão, nós precisamos entender para que Jesus veio. Está se falando sobre o nascimento de Jesus, né? No Natal se fala muito sobre isso. Eu não ligo com relação à data, não. Eu me ligo com os acontecimentos, com os eventos, sabe, que proporcionaram a minha redenção, a minha libertação, o novo nascimento, a minha posição diante de Deus e a minha posição diante do mundo. Aonde eu estou assentado e não aonde eu estou andando. Amém? Então eu tenho visto, amado, uma distorção na vida de fé de muitos cristãos, que eles estão colocando fé em tantas coisas e estão esquecendo que Jesus é o Cristo. E isso, amado, traz um grande significado, ou deve trazer um grande significado para a minha vida e para a tua vida. Porque lá em 1 Coríntios, amado, 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia diz, amado, que é a graça de Deus que te conduz em triunfo. Não é você achar que vai triunfar, amado. Não é achar que eu vou vencer na vida. Não é achar isso não. É crer que Jesus é o Cristo. Agora, quando eu creio que Jesus é o Cristo, amado, isso traz um significado para a minha vida. Se Ele é o Cristo e eu creio, eu fui resgatado. E eu fui redimido da miséria, da desgraça, de tudo que é maldição. Você entende, irmão? Aquilo que me separava de Deus, que era o pecado, já não me separa mais. Se um dia eu era escravo, hoje eu sou filho. Se um dia, amado, eu não tinha direito, hoje eu sou herdeiro. Então não questiono, amado, se as coisas estão demorando ou não. Eu não questiono porque eu tenho direito. Quem já questionou um testamento aqui? Quando você vê a coisa escrita, seu pai deixou algo para você, ou alguém deixou algo para você, e você vai lá no cartório, pega, toma conhecimento, você vai dizer, não, eu não recebo não, isso daqui não é meu não. Dá para outro? Amado, você contrata advogado, é capaz de você pegar o cara, se o cara contestar isso, é capaz de você querer pegar o cara na calçada e se agarrar com ele e dizer, você não vai tomar isso não, porque está escrito. Está no cartório, vá no cartório. Vamos lá no cartório, eu vou lhe mostrar que eu tenho direito. Tem gente brigando por herança. Por que briga por herança, irmão? Porque não vai abrir mão do direito que tem. Eu estou lá preocupado com o tempo, irmão. Eu sou filho. Eu estou lá preocupado porque as coisas não chegam no tempo que eu quero. Eu descanso dele, irmão.
A minha fé é que Jesus é o Cristo. Quem lembra, amado, do que o diabo falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, faz isso. Eu não preciso mostrar que eu sou filho, irmão. Eu sou. Eu não mostro que eu sou filho porque eu tenho coisas. Eu mostro que eu sou filho porque eu creio que Jesus é o Cristo. Acabou. Então, quando os ventos estão contrários, eu continuo sendo filho. Quando as coisas parecem que não estão funcionando muito bem, eu continuo sendo filho e herdeiro. E como herdeiro, irmãos, eu vou ficar quieto. Eu vou buscar o que eu tenho direito. Aquilo que me parte da minha herança. Você está comigo? Então, irmãos, a Bíblia fala de uma fé que vence o mundo. E essa fé que vence o mundo, sabe, irmãos? É uma fé que eu tenho que Cristo, que Jesus é o Cristo, é o ungido. É aquela pessoa que foi levantada por Deus, foi enviada por Deus, foi destituído da glória de Deus, não usurpou ser como Deus, se esvaziou para vir para cá, para que houvesse uma identificação entre ele e a gente, e nós aqui, amém, irmãos? Com um propósito de se oferecer pelo pecado, com o propósito de me resgatar e de me redimir de uma vida de miséria. Miséria por quê? Porque está com conta para pagar? Não, amado, miséria porque pecado é miséria. E o homem, amado, perdeu a imagem que ele tinha de Deus dentro. Porque quando ele pecou, amado, ele foi destituído da glória de Deus. Cristo veio, amado, e restituiu essa imagem. Aí eu só estou usando fé para estar atrás de coisa ou estou usando a fé para descobrir a imagem de quem eu represento? Pergunta para o seu irmão, quem é você, irmão? Diga, você não é o saldo da sua conta, não é o carro que você anda, não é a roupa que você veste, não é a casa onde você mora. Eita, papai! Essa é a vitória que vence o mundo. A minha fé em Cristo me diz que Ele morreu por mim, que Ele me resgatou, que Ele riscou o escrito de dívida que havia contra a minha vida, que eu fui perdoado e fui coroado novamente, amado. E Ele me fez assentar à direita de Deus, amém? Me dando uma posição novamente de honra. E hoje Ele está restituindo a imagem dEle em mim. Glória! Aleluia! Eita, Pai! Aleluia! Não tem ninguém igual a você, amado. Eu te pergunto, você está tentando ser quem? É tão bom, amado, quando você olha para você no espelho e você não vê conforme o seu formato, né? Assim, a gente, quando está mais novinho, amém? A gente tem uma formazinha meio atlética. E depois, quando a idade vai avançando, tem umas coisas que vai ficando, querem ficar fora do lugar e tudo, sabe? Aí você olha assim para o espelho, aí parece que você tem essa imagem externa de você, e não aquela imagem que a Bíblia diz que você se torna mais novo a cada dia. Porque ainda que o teu exterior não fique tão belo como diz a Bíblia, no entanto, o teu interior se torna mais belo. Aí você só olha para o exterior e deixa de olhar o interior. Uma vez, amado, eu estava meio assim, afoito em umas coisas, né? De bicicleta e tudo, eu gosto muito de bicicleta. E eu estava descendo umas ladeiras, sabe, numa velocidade. E aí eu levei uma queda. E aquela queda, irmão, foi uma queda que não aconteceu nada comigo, mas poderia ter acontecido algo sério comigo. E o Espírito me falou, Deus me falou, sabe o quê? Olhe, eu entendo que você por dentro está cada vez mais novo. Mas o teu corpo é limitado. A minha unção não é limitada não, mas o teu corpo não aguenta. Saiba administrar o que você tem por dentro. A Bíblia diz, amado, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 2, que graça e paz. Quem quer aqui? Se a Bíblia diz que a graça de Deus te conduz sempre,
Eu sei que não tem ninguém em batalha aqui não, porque Jesus já venceu. Mas tem alguns problemas para resolver. Se você tem problema para resolver, a Bíblia diz que a graça de Deus, não é você nem eu, mas a graça de Deus sempre, 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 sempre e sempre e sempre, sempre, até Jesus voltar, ela me conduz e te conduz em triunfo. Então, se você está enfrentando uma situação, amado, de adversidade, ou se está enfrentando aquela situação que está tudo bem, já não ora mais, porque está tudo em paz, está na rede e tudo, a graça de Deus vai dizer, sai da rede e vai orar. Porque você está muito... Está com as contas pagas. Está tudo beleza, para que orar? Está tudo bem, Deus está no controle. Ei, é você que tem que ficar no controle. Porque Deus não sai dele. De repente você está numa situação, amado, de adversidade. E você sabe porque sabe que tem uma montanha. Mas você sabe porque sabe que existe uma graça. E sabe porque sabe que essa graça, uma vez operando em você, vai te conduzir em triunfo. Então essa questão das coisas acontecerem, está demorando, está isso, está aquilo. Fala para o teu irmão, irmão, vai viver, irmão. Diz, irmão, tu tem graça aí. Em abundância, irmão. Porque a Bíblia diz, amado, que Ele derramou abundantemente graça sobre a minha vida e a tua vida. Fala para o teu irmão, diga, irmão, não diga jamais que você não pode. Diga, isso é você tentando fazer. Eu estou correndo atrás dessa fé, irmão. Porque eu sei que eu tenho limitação, que eu tenho tantas coisas, e eu não quero viver uma vida de frustração por aquilo que eu conquistei ou não conquistei, ligado a coisas materiais não, mas eu quero ser feliz, eu quero andar em paz, eu quero estar de bem com a vida. Se aconteceu, se não aconteceu, o que é que Paulo falou? Eu aprendi a ser contente em toda e qualquer... Aprendeu com quem, irmão? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, deixa eu chegar lá. É tempo de intensidade, irmão. É tempo de mergulhar profundo. Amém? É tempo de você chegar e ir para um canto, amado, onde você não tem condição de botar o seu pé e você dizer assim, eita, eu perdi o controle. Quem está no controle é Deus. Sabe aquele passeio que o anjo pegou, o profeta lá, tinha só a aguinha lá no tornozelo, ele disse, ei, isso aí não é bom você se acostumar com isso não. Eu tenho algo para você. Eu quero levar a um lugar onde você não possa se apoiar. Numa superfície a gente foi feito para andar no sólido. Aí o anjo pegou e levou aquele homem para o líquido. Já era uma coisa diferente. Mas tem locais e regiões, amado, numa praia ou num lago, sabe? Que você está ali, amado, está pisando ainda, então existe segurança em algo ainda. Mas tem lugar, amado, que o Senhor quer me levar e quer te levar, que você não tem onde se apoiar, a não ser nele. E é nesse lugar onde você vai crescer, amado. É nesse lugar onde você vai ver. Quando você sair desse lugar, você vai sair outra pessoa. Porque você esteve num lugar onde os teus pés não te levam, tua mão não toca, onde só Deus pode te levar, amado. Você entende isso? Não, olhe, o Evangelho, irmãos, é algo maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 10. Mas pela graça de Deus, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você entende? A fé que Jesus é o Cristo, amado, fez com que nós nascêssemos de novo. Fosse nos dado uma nova natureza, uma nova existência, uma nova vida. E essa vida passa a se expressar e se manifestar na minha vida. À medida, amado, que graça e paz é multiplicar, essa medida que produz multiplicação na nossa vida, ela só vem pelo conhecimento revelado de Deus em Cristo Jesus. E o conhecimento só é revelado, irmãos, quando ele é vivido. Você está comigo? Aleluia.
Paulo falou, amado, ele disse assim, eu aprendi a ser contente, lá em Filipenses, no capítulo 4, Paulo diz, eu aprendi. Está faltando alguma coisa para um homem desse? Ele chegar assim e dizer, eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Está faltando alguma coisa para uma pessoa dessa? Amado, eu creio que não. Então, ter ou não ter, não afetava o ser. Ter ou não ter, não afetava quem Paulo era nele. Tanto sei passar tendo cheio da bufunfa, como se não tiver bufunfa, estou muito bem. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que viver uma vida de miséria. O que eu estou querendo falar hoje é de uma fé, sabe, irmãos, onde a nossa alegria e a nossa paz está firmada em cima daquilo que temos ou não temos, e sim em cima daquilo que somos nele. Eu sei, amado, que você quer construir coisas, tem planos para a tua vida, eu também tenho planos para a minha vida. Eu quero adquirir algumas coisas que eu acho que eu tenho direito e você também tem direito. E o propósito dessa ministração, irmãos, não é dizer que as coisas não têm valor. Ela tem valor e a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para que nós pudéssemos desfrutar. A própria Bíblia diz, amado, que se eu quiser e ouvir o Senhor, eu comerei o melhor desta terra. Mas eu vou te contar uma coisa, amado. Jesus falou uma palavra tremenda, e eu acho maravilhoso, lá em Lucas, no capítulo 4, quando ele é tentado pelo Senhor, ele está com fome, vem o diabo, oferece comida, e Jesus disse, nem só de pão. Em outras palavras, nem só de carro, nem só de bicicleta, nem só de moto, nem só de casa, nem só de roupa, nem só de trabalho vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, havia falta ali, amado. Jesus estava com fome. Você pode não ter conquistado coisas ainda, mas você não deve viver em função disso, e sim em função da palavra de Deus, amado. Se não chegou ainda, se não se manifestou ainda, vive em função da palavra, amado. Acabou. Acaba aquelas demandas, irmãos, insatisfação, angústia, sofrimento. Sofrer, não vale a pena, amado, sofrer não. Vale nada. Paulo diz aqui, pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo está falando, irmãos, de algo que transformou a vida dele, porque Paulo está dizendo, pela graça de Deus eu tenho o que eu tenho. Pela graça de Deus eu sou um apóstolo. Não, pela graça de Deus eu sou. Paulo estava falando de uma pessoa, amado. De algo que havia mudado a vida dele. Quantos cristãos, amados, precisam sim ser tocados pelo Senhor para terem as suas vidas transformadas? Porque, amado, estar dentro de uma igreja não é suficiente. Participar apenas de alguns cultos não é suficiente, amado. Não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que ouvir uma palavra, amado, e entender, amado, que essa palavra nos leva à comunhão. Você entende? Quando eu saio da igreja, eu medito na palavra, em casa eu medito na palavra, no trabalho eu medito na palavra, eu vivo uma vida. Nós devemos viver, eu digo eu, mas eu incluo você também, amado. Mas nós devemos viver essa vida, sabe, com a consciência que existe um Deus, amado, sabe, que quer se manifestar e que está dentro, amado, querendo tratar comigo e com você, transformando a minha vida e a tua vida, amado. Então Paulo diz aqui que pela graça de Deus ele era o que era, amém? Ele diz eu sou. Ele jamais disse eu tenho. Ele estava mostrando que Deus, amado, trata com o coração do homem, transformando esse homem em outra pessoa. Sabe, irmãos, 2018 é ano de transformação de vidas. É ano de intensidade, irmãos. Seja uma labareda, olha, permita, amado, que Deus jogue gasolina no teu coração e Ele mesmo risca o fósforo. Permita isso, irmão. Porque a Bíblia diz que Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Não é dos pastores, não é de uma classe privilegiada. Não, amado. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Eu quero ver, amado, um bocado de tocha andando aqui, amado. Pode sair até a pé, mas, oxe, tem uma tocha ali andando. Ei, lá vem uma tocha de bicicleta. Outra tocha de carro, outra tocha de, sei lá, de Ferrari. Que sejam tochas, amado.
fogo, amado. Tu chega junto de alguém e aquece. Tu chega junto de alguém e ilumina, amado. Tu chega junto de alguém e transmite vida e não a religião morta. Eu sou evangélico. Quem sou evangélico, irmão? Mostra algo maior do que isso. Tu é cristão. Tu carrega quem? Eu carrego quem? Imagine, irmão. Imagine. Você é um lugar de culto. É onde você chega, tem um culto acontecendo ali, ó. Tabernáculo vivo. Não um tabernáculo que se monta e se que desmonta. Aonde você está lá, irmão, tem um culto ali. É um tabernáculo, amado. Templo do Espírito. Aleluia. Então ele diz aqui, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça, olha só, e a sua graça que me foi concedida. Amado, não foi conquistada, foi concedida. Entenda isso. Entenda isso, foi concedida. Não é por mérito, amado. Não é por orar muito, não é por trabalhar muito na igreja. A graça de Deus não está baseada num mérito humano, mas numa busca, no desejo de crescer. Sabe, num afeto que você desenvolve pelo Senhor. Então essa graça de Deus, amado, ela é concedida. E quanto mais graça é concedida a você, ei, mas tu fica tranquilo, irmão. Se eu puder falar e não for falta de fé, não me entenda mal. Se você entrar na batalha, amado, você já entrou de que forma? Combatendo o bom combate. A Bíblia não fala do bom combate da fé? Então tu já sabe que é o bom combate. Tu já sabe que não é você lutando. É a graça trabalhando. Mas a sua graça para comigo, a graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Então existe, amado, um trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida. E aquele versículo lá que nós lemos, lá em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que fala que a minha fé, que Jesus é o Cristo, isso, amado, deve trazer um significado para a minha vida, que existe algo que Jesus fez, e que a minha fé ligada àquilo, fez com que eu recebesse algo dele, e que esse algo que eu recebi dele, que foi a sua própria vida, a sua própria habilidade e a sua própria natureza, pudesse encontrar uma expressão em mim de se manifestar, tratando, amado, com áreas da minha vida, amado. Tratando com coisas da minha vida que precisam ser tratadas e aperfeiçoadas. E isso me torna melhor, isso me torna maduro, amado. Isso me torna consciente de quem eu sou. Isso revela a verdadeira identidade que eu tenho. Amado, eu vou te dizer uma coisa, eu acho muito bonita a unção na vida das pessoas, mas primeiro, ela não é das pessoas, é de Deus. O que eu mais aprecio é caráter, amado, porque a unção é uma só, é Cristo. Eu não quero, amado, nada que ninguém tem, eu quero o que Deus tem para a minha vida. Porque o que Deus tem para outra vida, amado, talvez não me torne feliz, e sim cobiçoso, sabe, e sim desejoso de ter o que é do outro. Eu quero o que é meu, amado. Agora, vou me alegrar com aquilo que está acontecendo na vida do outro. Você entende? Nós vamos nos alegrar com o crescimento do irmão, com aquilo que o irmão tem. Mas, amado, vamos buscar o que é nosso. Vá lá nos tesouros lá, que está reservado para você, e diga, isso aqui é meu. E pegue. Você está comigo? Então, Paulo fala, amado, de uma suficiência que nós encontramos em Deus, que essa suficiência que nós encontramos em Deus, ela nos é concedida e não conquistada. Aleluia. Vamos aqui em Tito. Eu estou sem relógio, tu me avisa a hora. Hoje a gente vai sair daqui, eu sei que é cedo, Natal, 1h da tarde. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira, é só para levantar um suspense aqui, que eu sei que tem peru no fogo aí, tem umas coisas por aí. Aleluia. Tito. Eita, papai! Deus é bom demais, gente. Deixa eu chegar lá. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou
salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora não para algumas pessoas, mas para todos os homens. Romanos capítulo 5, amado, versículo 1 em diante, Paulo fala de que nós somos reconciliados com Deus. Por isso nós temos paz com Deus, e paz com Deus é ter acesso a Ele, é ser reconciliado com Ele, é ter lugar na sua presença. Você está comigo? E Paulo fala uma coisa interessante. Nós temos acesso a Deus por intermédio de uma graça na qual estamos firmes. Ou seja, a estabilidade na vida cristã é resultado de uma graça operando nele, ou nesta vida. Não é resultado de sabe, zen. Hoje eu vou ficar em silêncio, sabe? Só vou fazer um jejum, vou me abster. Só não se abstenha da presença. Porque o propósito do jejum é ficar sensível à presença. Você está comigo? A Bíblia diz aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos educa. Então, a graça de Deus operando na vida cristã, nós estamos falando sobre fé, viu, gente? A graça de Deus operando na tua vida e operando na minha vida. Se eu tenho uma dificuldade para ser tratada que ninguém conhece, mas está dentro, uma falha de caráter, falta de atitude, comportamento incompatível com a vida cristã, sabe, irmãos, eu preciso ser confrontado com a graça. Porque o propósito da graça, amado, não é trazer culpa nem condenação. O propósito da graça é tratar aquela deficiência, eliminando aquela deficiência da minha vida e da tua vida, porque a Bíblia diz que a graça de Deus, ela se tornou salvadora. Você está comigo, irmão? Você lembra que Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Paulo diz, a graça de Deus trabalhou na minha vida e eu sou hoje um testemunho dessa graça. Aí Paulo diz, mas eu não tornei a graça que me foi concedida vã. Hoje eu trabalho muito mais do que vós. Aí Paulo diz, eu estou indo além, não porque eu tenho mais habilidade do que vocês. Eu estou indo além porque existe uma graça me fazendo ir. Você entende, irmãos, do quanto a graça de Deus é importante para a minha vida e para a tua vida? O quanto o cristão, amado, precisa entender sobre graça não apenas como uma definição de um favor imerecido, mas da forma como ela opera na minha vida e na tua vida, transformando você, transformando a mim. Sabe, amado, que uma dificuldade, seja lá em que área, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora. Você entende? A Bíblia diz que a graça de Deus operando em mim, ela vai me educar, ou seja, ela vai trabalhar de uma forma tal, em que ela vai primeiro tirar aquele problema, remover aquela dificuldade, remover aquela falha de comportamento, de caráter, de atitude, de palavra, porque a Bíblia diz que ela vai trabalhar de uma forma tal que você vai dizer, eu detesto isso que havia em mim. Amém. Que havia. Porque a graça tirou. Para que você viva uma vida, o quê? Justa e piedosa. É impossível, amado, viver uma vida justa e piedosa se não entender como a graça opera. Você entende? Por isso que a importância, amado, da nossa fé em Jesus como Cristo. Porque a Bíblia diz que no momento em que eu criei no Evangelho da salvação, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, e ele se tornou não apenas o penhor no sentido figurativo, mas o penhor como sendo alguém responsável de exercer um trabalho na minha vida, com o propósito de me levar até aquele grande dia. Vai ter uma chamada lá, irmão. Vai ter uma chamada lá e dizer, Gustavo,
Estou aqui, Senhor. Alguém vai chamar o teu. A Bíblia diz que ele vai abrir o livro. Diga, eu vou estar lá. Diga, ele vai chamar o meu nome. E lá eu estarei. Eita, papai! Quem vai fazer isso? São 200 mil horas de oração tua? Minha? É orando 24 horas, esquecendo de família, esquecendo de tudo? É o meu ministério? Não, é a graça de Deus trabalhando em mim. A graça de Deus, amado, torna as coisas mais leves. Porque você vai entender que existe um Deus, e você vai perceber, amado, Deus trabalhando. Aí Ele está trabalhando em você e diz assim, rapaz, descansa. Deixa isso comigo. Aleluia. Para que uma vez renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Não tem, amado, nada na minha vida, nada na tua vida, a nível de imperfeição, que a graça não seja capaz de tratar. Eu não mudo nisso. Deixa a graça entrar. Seja confrontado por ela. Vamos aqui, amado. Em Lucas. Tem tantas pessoas, amado, que se sentem rejeitadas, porque elas olham para ela, e parece que quando elas olham para elas mesmas, elas se veem fora de um padrão que os outros determinam. Sabe, eu quero te dizer uma coisa para você. A igreja, amado, não é uma linha de produção. É interessante que a palavra de Deus fala que nós somos pedras vivas. Então a Bíblia diz, amado, que existe um formato ou uma forma diferente em mim e você, e que nós não somos iguais. Então nós não estamos na igreja, amado, para sermos iguais. Nós estamos na igreja para descobrir que nós somos diferentes mesmo uns dos outros. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos paralelepípedos, que tem a mesma forma, a mesma dimensão, a mesma roupa, a mesma forma de se vestir, a mesma forma de falar. Não tem ninguém igual aqui a ninguém aqui. Glória a Deus, meu irmão. Porque se fosse tudo igual, esse lugar seria muito chato. Porque eu preciso de coisas diferentes, irmão. Você precisa de coisas diferentes. Expressões da graça de Deus de forma a multiforme, olha só, a multiforme graça de Deus expressa na igreja. Tudo é diferente, mas tudo nos leva a um lugar. E tudo aquilo que acontece de diferente na sua expressão revela o Pai. Um chega com a roupa, tem um estilo de vestir, o outro tem outro estilo de vestir, um chega de cabelo preto, outro branco. Eu falei um dia desse, mas não permitiram que eu pintasse meu cabelo. Porque eu ia pintar o meu cabelo. Mas não é preto retinto não, viu? Não era preto retinto não. Eu ia pintar de vermelho meu cabelo. Para chegar um dia aqui de vermelho. Mas me pediram que eu não fizesse isso. Para mostrar assim, gente, eu estou com o cabelo vermelho. Ai, meu Deus do céu. A gente vai ter uns cultos esquisitos por aqui, viu? Aleluia. Lucas, vamos lá em Lucas. Capítulo 19. Que horas tem? Só que horas? Lucas, capítulo 19. Se você for atentar, irmãos, para o ministério de Jesus, eu vou pedir para você segurar um pouquinho aqui. A Bíblia diz que a minha fé e a tua fé tem que ser em Jesus. Amém? Mas o Cristo. Então, para que você e eu possamos entender esse tipo de fé, nós precisamos entender para que o Filho foi enviado.
Amém? Então nós precisamos entender qual o propósito, o real propósito do Filho de Deus, Jesus, ter sido enviado. Porque ter fé em Jesus como sendo Cristo, sem saber o que representa Cristo, que fé é essa? Amém? Isso é superstição. Então, amado, nós precisamos entender, em primeiro lugar, o que Jesus veio tratar aqui. E eu vou te dizer uma coisa, amado, ele não vem tratar com o meu emprego, nem com o teu emprego. Jesus veio tratar, amado, com o gênero humano, que foi corrompido pelo pecado, que foi destituído da glória de Deus, que perdeu a própria imagem que havia dentro de Deus nele. Então ele não veio, irmãos, por nada a não ser eu e você. E quando você vai lá em Lucas, ele é tentado, aí o diabo se ausenta por um determinado tempo, esperando uma nova oportunidade para atacá-lo. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito, sai do deserto e vai pregar e vai ensinar. E num determinado lugar ele chega e abre o livro do profeta e lê: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para te dar. Diga: Jesus, ele está tratando comigo. Amado, o Cristo, ele veio tratar comigo e com você. Ele não veio tratar com as minhas coisas. E aí eu descubro, irmãos, a importância de alguém descer, sabe? Receber uma coroa de espinho por causa do meu estilo de vida, a fim de me conceder a sua graça, para que por intermédio dela eu vivesse. Porque a Bíblia diz que eu sou salvo mediante a fé pela graça. Amém. Alguém me amou antes que eu pudesse conhecê-lo. A Bíblia diz que eu era inimigo de Deus e ele resolveu me amar. E ele se manifestou em ter enviado quem? Jesus, o Cristo. Então a minha fé, amado, a minha fé e a tua fé deve ter como centro essa pessoa. Porque, amado, eu vou me conhecer melhor. E à medida que o homem se conhece melhor, amado, sabe, as demandas, as necessidades, eu digo, as angústias, um monte eu digo assim, de lixo por causa do pecado, o mundo, a forma como o mundo te rotula. É interessante que a gente aprende desde pequeno, irmão, a ter que tirar 10. E parece que o mérito está em função da nota. Sabe, irmãos, mérito nunca foi em função de nota. Mérito é em função de caráter, de vida. Você entende, irmão? Por isso que Jesus diz: você quer ser o maior? Então faça o seguinte: seja servo de todos, desça. Mas a gente foi acostumado desde pequeno que a gente só é bom quando tira a melhor nota. Já coloca a gente para concorrer com o próximo. E a gente tem que se destacar. E a gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer aquilo. Vem cá, você já cansou disso? Uma vida de consumo. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Amado, quando você está em Cristo, você sabe muito bem o que é bom para você e o que é ruim para você. Por isso que Paulo, amado, falou o quê? Aquilo que eu tinha por lucro. Ou seja, um dia, amado, Paulo foi iludido com tudo aquilo ali, com a escola do farisaísmo, aquela religiosidade, né? Paulo apresentando o certificado dele de MBA, né? Hebreu de hebreu e tal, e os cursos lá de Paulo, né, da linhagem, ou seja, não era mestiço, não tinha nenhum sangue ali para... Não, o bicho era sangue puro, PO. Puro de origem. Amém, irmão? O cabo era puro de origem. Sabe, o cara era hebreu, o cara era isso, era aquilo e tal. Quando ele conheceu a Jesus, ele disse: eita, aleluia, que leseira. Trabalhei tanto por uma leseira. Posso falar assim, irmão? Trabalhei tanto, sofri tanto, chorei tanto. O irmão Rega disse que tem pessoas, amado. Ele falou uma coisa interessante. Ele disse que se ele tivesse conhecido algumas coisas de Deus antes, ele não tinha chorado, derramado algumas lágrimas, né? Porque ele disse claramente que se ele tivesse conhecido, amado, aquelas lágrimas não tinham caído, não tinham sido derramadas.
Então o que é que acontece, amado? Você chega numa época dessa desenfreada aí, olha o que é que... Você só é feliz se tiver um panetone. Eu tenho que dar o panetone, eu não tenho que dar panetone para todo mundo, não, até porque eu não tenho dinheiro para dar panetone para todo mundo, irmão. Eu tenho que pagar umas contas, tenho que fazer umas coisas. Eu tenho que ter uma ceia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que botar uma roupa nova porque é Natal, tem que ser novo, tem que ser... Peraí, amado. Tu tem que ser feliz, irmão. Faz o teu ano novo cheio do Espírito. Rompe o ano novo cheio do Espírito, amado. Faz a tua ceia hoje do jeito que der para fazer, amado. Se for uma Coca-Cola, bota lá uma Coca-Cola e seja feliz, amado. Não fica olhando lá o peru do vizinho, não, irmão. Deixa ele comer o peru, amado. Tu cheio do Espírito tem demanda de peru. Cheio de alegria tem demanda de Chester. Cheio de alegria tem demanda de quê? Esqueceu a farofa. Se alegra, meu irmão. Eita, perdi o tempo, queimou. Vai fazer o quê? E as visitas? E vai fazer o quê? Queimou, já era. Mas as visitas não vão entender. Ei, Deus entende, irmão. Oxi. Eu vou fazer o que os outros fazem, amado. Eu não tomo a forma do mundo, não, irmão. Você entende? Aleluia. Jesus, amado, veio tratar com isso na nossa vida, irmão. Ele quer que você saiba quem você é, para que você nasceu, qual o propósito pelo qual você está aqui. Ele quer que você saiba muito bem que você é diferente de todo mundo. E que você não pode ser uma cópia. Porque se fosse uma cópia, é pirataria. Você não foi objeto de um pirata. Eu não sou fruto de pirataria, irmão. Você tem uma identidade. A Bíblia diz, amado, fala até disso aqui, ó. Impressão digital. Tenha fé para ser feliz, irmão. Tenha fé para permitir que a graça de Deus em Cristo Jesus te conduza, amado, dentro de uma vida plena, uma vida de satisfação. Sabe, se a Bíblia diz que se você busca o reino de Deus e a sua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas, creia também, irmão, mas não vive em função disso. Sabe, não vá na contramão. Vá naquilo, irmãos, que vai fazer com que as coisas cheguem na tua vida de uma forma diferente. Jesus veio tratar comigo e com você. Então aqui nessa passagem, amado, de Lucas, no capítulo 1, no versículo 19, ou, ao contrário, 19:1. Eu posso falar só um pouquinho, eu falo muito, mas só um pouquinho. Quando eu falo sobre rejeição, quando eu falo sobre padrão, quantas pessoas vivem hoje tentando viver no padrão de outras? E muitas vezes você pode ser excluído de um meio por não ter aquele padrão. Quantas pessoas, amados, sofrem hoje? Talvez você não sinta, né? Se já foi trabalhada pelo Senhor. Mas quantas pessoas se sentem rejeitadas dentro de uma igreja? Porque a própria igreja estabelece padrão. A Bíblia diz, amado, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A gente não pode estabelecer um padrão de regra dentro de uma igreja que, se não for assim, está fora. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Você é diferente. Eu sou diferente. E à medida, amado, que eu me apresento como tal, eu posso sofrer rejeição. E você pode sofrer rejeição. Mas eu vou te dizer uma coisa, amado. Na nova criação, Deus deu habilidade para o homem lidar com essa questão chamada rejeição. Quando o padrão exigido pelas pessoas não corresponde ao padrão que você tem. E pessoas vão te rejeitar, mas você não está nem aí. Porque você sabe quem você é nele. E que você jamais pode corresponder ao padrão que as pessoas tentam estabelecer de como você deve ser. Você não é aquilo. Como é que você vai viver uma mentira? É melhor ser feliz ou viver uma mentira? E é melhor logo as pessoas te conhecer. Está fora do padrão. Beleza, irmão. Eu sou assim mesmo. Fora do padrão. Eu sou uma pedra. Dura não. Viva. Porque a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, amém? Então somos diferentes, somos pedras, mas não duras, vivas. E o que é que acontece aqui? Nessa passagem de Lucas, amado, fala sobre Zaqueu.
Eu vou adiantar um pouco. Então, amado, a gente vê nessa passagem de Lucas, né, um homem chamado Zaqueu. E eu estava meditando essa semana, irmão, sobre rejeição, sobre padrão. E muitas vezes no nosso convívio, amado, dentro de uma igreja, no trabalho e tudo, sempre tenta se estabelecer um padrão. Norma de trabalho é uma coisa, padrão de vida é outra. Norma de trabalho você se submete porque é uma visão daquela empresa. A igreja tem normas, a igreja tem um governo. Mas ela não vem, amado, governar a tua vida. Ela vem trazer instruções para ministrar graça, para que através da graça de Deus você possa fluir dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Então existem normas dentro da igreja, sim. Mas padrão, não. Amém, irmãos? Porque senão vai ficar todo mundo igual. Então o culto vai ser muito chato. E o que é que acontece? Mas, amado, à medida que alguém fere, e as pessoas estão muito acostumadas com isso, elas começam a sofrer rejeição. Zaqueu, amado, a Bíblia diz que Zaqueu era um publicano. Né? E a gente sabe claramente, irmãos, que Zaqueu era um judeu escolhido pelos romanos para tirar dinheiro do próprio povo dele. Porque nós sabemos pela história, amado, que onde havia domínio de Roma, amado, realmente não aliviava não, botava o pé na goela. Onde o Império Romano chegava ali, amado, vai ter que me dar dinheiro e os impostos são caros e eu quero. E se não me der, a gente resolve de outra forma. Aí, o que é que o Império Romano fazia? Elegia um dentre os judeus e responsabilizava aquela pessoa, delegando autoridade para ela, dizendo o seguinte: você vai recolher impostos do teu povo. Só que Zaqueu, né? Zaqueu ficou meio cara de pau e se acostumou a ponto de meter mão, né? Tirava o de Roma e tirava o dele. Tirava o de Roma e tirava o dele. Tirava o de Roma e tirava o dele. Agora imagine, amado, uma coisa. Como é, amado, qual era a imagem que os judeus tinham de Zaqueu e qual era a imagem que Zaqueu tinha? A voz do povo, né, em certo aspecto, tinha o direito de chegar e dizer: isso é um pilantra. Tira dinheiro da gente, rouba, está cheio da grana, já comprou uma casa não sei aonde, já comprou, isso sou eu que estou dizendo. Amém? Porque o cara que está cheio da grana vai ter que lavar o dinheiro, vai botar em algum lugar. Não é? Então ele vai comprar propriedades. Então a forma como o povo via Zaqueu, e eu quero que você entenda uma coisa, amado. Jesus veio para quebrar aquilo que a gente acha e os padrões que a gente estabelece de como as pessoas devem ser tratadas. Pelo judeu, amado, Zaqueu era forca, era pelotão de fuzilamento. Não tinha bala naquela época, não. Mas você entende, amado, que pelo caráter que ele tinha. Então ele era um cara que não era amado pelo povo dele, era odiado, explorava o povo, roubava o povo. Isso era notório. Mas, amado, a Bíblia diz que Jesus, passando num determinado lugar, Zaqueu teve a curiosidade de subir no árvore, porque o bicho era pequeno, talvez alguém não deu vaga para ele, porque ele sai daqui, pá! Subiu ali, Jesus olha para ele, e é uma coisa interessante. Sabia, amado, que um estranho não se convida para ir para a casa de ninguém? Porque naquela época ali, no Oriente Médio, sabe, amado, você ser convidado para entrar na casa de alguém, isso tinha que partir de quem era dono da casa. E isso revelava, sabe o quê? Que aquela pessoa tinha intimidade com você. Jesus chega para Zaqueu e diz: ó, vou passar lá na tua casa. Quebrando todo o padrão. Em outras palavras, eu quero me tornar íntimo seu. Ladrão, explorador, mau caráter. Chega Jesus e diz: eu quero ser íntimo seu, eu quero cear com você. Eu quero estar na tua casa, eu vou estar na tua casa hoje. A gente precisa entender, amado, de cada atitude que Jesus tomava, sabe o que é que aquilo significava? Uma graça
que estava sendo oferecida. Dependia de Zaqueu dizer, não quero você na minha casa não. Ou seja, rejeitando a graça. Zaqueu, amado, não merecia. Por mim, eu não ia na casa dele. Por você também você não ia. Ali naquela... nada. Mas veja bem, amado. Jesus vem. Eu estou falando sobre a graça de Deus, tratando, amado, com as deficiências. Tratando com muitas coisas que tem no gênero humano. E que mesmo que nós tenhamos nascido de novo, existem coisas que Deus quer tratar conosco, amado. E nós devemos permitir que Ele nos trate. Na verdade, amado, Zaqueu ia ser confrontado com a graça. Ele ia ter um contato com a graça. Então Jesus chega e fala aquilo ali. E a gente vê claramente, irmãos, que Zaqueu ficou tão constrangido. Porque o que é que a graça propõe ao homem, amado? Pensa nisso. Se a graça se manifestou salvadora, ela é capaz de nos educar a ponto de nós mesmos renegar aquelas paixões que nós tínhamos. Uma vez que a graça de Deus, amado, seja recebida por parte dessa pessoa, essa própria pessoa vai aprender a lidar com as suas deficiências. Você está comigo? Agora, à medida, amado, que a graça ela é proposta, ela expõe o que precisa ser tratado. Então, quantos cristãos, amados, estão com deficiências no caráter? Levantam as mãos no momento do louvor, mas os pés em outra direção. A boca em outra direção. Nós estamos aqui, amado, para sermos transformados. Deus está tratando comigo e com você, e não com os nossos negócios. Porque com os nossos negócios, quem trata somos nós, amado. Porque a Bíblia diz o seguinte, olha, se você meditar no livro desta lei de dia e de noite, é você que vai fazer prosperar os teus caminhos. Não sou eu, não. Eu te dou a condição para você tornar próspero os teus caminhos. Você que vai trabalhar, você que vai fazer. Agora, eu vou fazer um trabalho em você. Eu vou transformar você. Então, amado, Jesus, quando viu Zaqueu e que se propôs a se tornar íntimo dele, era, amado, uma graça de Deus sendo oferecida a alguém que não merecia. E no momento, amado, que aconteceu aquela reunião, o próprio Zaqueu, constrangido pela graça, foi levado a quê? Foi levado ao arrependimento, dizendo, aquilo que eu tirei, eu vou restituir, o que eu tirei em dobro eu também vou fazer, eu vou acertar a minha vida. Qual é a mensagem, amado, que eu quero trazer para nós hoje, amado? É de uma fé que nos leve a ser transformados, amado. A permitir que no momento em que a graça de Deus vem tratar conosco, e ela nos é oferecida, ela não apenas expõe o que tem que ser tratado, mas ela apresenta, amado, algo novo, um sentido para a vida. A graça de Deus não expõe apenas o erro, amado, ela mostra aquilo ali com um propósito de nos conduzir à mudança. Você está comigo? Eu quero que você vá em Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Quem está entendendo aqui? Você está entendendo? Qualquer deficiência, amado, que você tiver, não tenha vergonha, amado. Jesus não teve vergonha de Zaqueu. Quem lembra daquela mulher samaritana? Quem lembra, amado, daquela mulher pega em adultério? Jesus disse, olha, aquele que não tem pecado entre vós, atire a primeira pedra. Agora, o que foi que Jesus propôs àquela mulher? Vai e não peques mais. O que é que estava sendo oferecido àquela mulher? O perdão e a graça, amado. Então, a graça de Deus, e nós precisamos entender verdadeiramente a respeito dessa fé em Jesus como o Cristo, porque Ele veio, amado, nos resgatar, nos redimir. Eu costumo dizer, amado, que o nosso estilo de vida, ou o estilo de vida do mundo, foi que levou Jesus à cruz, amado. E na cruz, amado, Ele estava tratando com o pecado, Ele estava tratando com a desgraça que havia sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre uma herança que foi nos dada em Adão,
de uma vida desgraçada, desprovida da glória de Deus, desprovida da imagem de Deus, tudo isso estava sendo tratado na cruz, amado. Mas com o propósito de quê? Conceder perdão para promover mudanças. Como, amado, eu estou vivendo o Evangelho com as mesmas atitudes. Não tenha pressa, amado, eu digo uma coisa, eu sei que tem coisas para tratar na tua vida como tem na minha. Mas, amado, eu não posso ser o mesmo cristão do ano passado. Senão não estou compreendendo essa graça. Eu não posso ser o mesmo cristão de 200 anos atrás. As mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Porque se Cristo está operando, amado, ele está sendo formado. Amém? Aleluia. Eu falei aqui, Romanos capítulo 2. Aleluia. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 3 aqui, diz o seguinte: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas, olha só que coisa interessante esse texto aqui, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Nós estamos falando sobre uma fé que promove mudança no nosso meio, não é verdade? Mas, amado, não há mudança onde arrependimento não opera. Então, o propósito, irmãos, e quando é que arrependimento opera? Quando a ficha cai. Não é verdade? Eu não posso, amado, permitir de forma alguma, não é, me trair, trair a minha consciência, tentando acobertar erros, sabe? Tentando acobertar falhas. Eu preciso, amado, me expor a esse Senhor que trata com essas falhas, promovendo mudança. Então, a graça de Deus, amado, ela conduz sim o homem ao arrependimento. Mas a Bíblia fala, amado, que existe essa riqueza em Deus, de bondade, de tolerância, ou seja, Deus é longânimo, Deus ele dá esse tempo todo, ele não tem pressa, mas nós não devemos ignorar que a bondade de Deus, amado, tem um propósito, de nos levar ao arrependimento, para que através do arrependimento, mudanças aconteçam na nossa vida. Você está comigo? Então o apóstolo Paulo estava falando a respeito de algo aqui, e isso que ele estava falando de como, amado, a graça de Deus opera na vida cristã. Então não é, amado, não é nós estarmos na graça do Senhor, tendo padrões que não são compatíveis com ela. Você está comigo? Quando você vai ver, amado, o tratamento de Jesus, e aí eu quero firmar, sabe, essa palavra no teu coração, sobre essa fé em Jesus como sendo Cristo, e aí, amado, define que nós somos filhos de Deus, e a vitória que vence o mundo não é a vitória que eu acho que eu vou conquistar o mundo, mas é a fé que eu tenho em Cristo. Amém, irmãos? É essa vitória que me vence ao mundo. Por quê, amado? Porque a grande força do século hoje, sabe, amado, ela tem um propósito: corromper e continuar corrompendo o gênero humano. O que a propaganda apresenta para mim e para você hoje, no final de ano, é que você tem que meter a mão no bolso e dar tudo para eles. Liga a televisão. Vê uma propaganda. Tudo está sendo destinado para quê? Consumo. Agora eu te pergunto, eu e você precisamos tudo disso? De um Chester, sim. De um peru, sim. Mas eu digo uma coisa, de um panetone eu gosto. Mas eu vou te dizer uma coisa, amado, eu só não posso me endividar, meu irmão. Seja feliz, compre isso. Seja feliz e a fatura. Então, amado, chega numa época dessa, aí você vê como amado, a mídia, sabe, como a ciência midiática, olha a expressão, a mídia, né? Como é que a mídia lança sobre todo mundo o padrão que todo mundo deve ter? Você está entendendo? Então, existe um trabalhar do século, amado, cujo propósito é me alienar e te alienar da vida de Deus. É a graça de Deus, amado, que uma vez proposta, ela não apenas
mostra aquela área em que precisa ser tratada, mas ela mesma, amado, trata com aquela área, comunicando um novo sentido para a minha vida e para a tua vida. Essa fé vai fazer com que eu e você sejamos estáveis, amado, no decorrer da nossa vida. Que nós saibamos claramente aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Paulo disse claramente, todas as coisas são lícitas. Então, a questão, amado, do crente com o pecado, eu vou dizer uma coisa para você, a questão toda não é o pecado. Porque onde você sabe que é pecado, você não vai. Mas onde você sabe que é lícito, talvez você desça a ladeira. Não é verdade? Mas Paulo fala o quê? Nem tudo que é lícito convém. Ou seja, não é pelo fato, amado, de não ser pecado que eu tenho que fazer. Eu vou, amado, ter um juízo e critérios corretos a respeito daquilo que é bom ou não para a minha vida. Agora, tendo como base o quê, amado? Essa graça operando na minha vida. Deficiências que eu tenho, amado, eu vou para a igreja, eu congrego na igreja, eu ouço a palavra de Deus e não, eu vou dar um tempo. Se você dá um tempo, vai lá em... Vamos lá não, que horas tem? Eu vou liberar você peru. A Bíblia diz, não torne a graça de Deus vã. À medida que eu digo, vou dar um tempo, à medida que eu digo, vou relaxar, à medida que eu digo assim, não, isso aí, agora não. Na verdade, amado, eu estou recusando a graça. Eu estou recusando aquilo que vai tratar e vai me aperfeiçoar e vai fazer com que eu renegue e passe a viver uma vida sóbria, justa e piedosa. É a graça de Deus, amado, que trata com o coração do homem e não uma religião barata. E não um conjunto de regras, eu não posso, isso é pecado, isso está certo ou está errado. Beber vinho, beber não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo. Às vezes quando eu escuto essa conversa assim, o que é que você acha de vinho? Eu já sei, o cara gosta. Porque a Bíblia diz o quê? Se embriaga do Espírito, por que é que você não se embriaga do Espírito? Ou então compra suco de uva. Mas Jesus, aí quando vem, mas Jesus, eu digo, já sei. Deve ter pelo menos umas 2 garrafas lá dentro. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Deixa a graça de Deus tratar com essas questões. Tenha fé que você morreu para aquilo que o mundo apresenta. Paulo diz, estou crucificado para o mundo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Creia, amado, eu não vou pregar mensagem de ano novo. Nós vamos ter o nosso culto de ano novo aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. Use, amado, da palavra e use dos recursos que o Senhor propõe. Amado, se Zaqueu recebeu uma visita de Jesus, se aquela samaritana recebeu a visita de Jesus, se aquela mulher adúltera recebeu, sabe, a orientação de Jesus. Se você for ver na Bíblia, amado, Jesus tratou com pessoas rejeitadas e em pecado. A Bíblia diz que muito mais agora eu e você, que somos filhos, que somos amados do Senhor, e que você não tem que ter medo de ser tratado pela palavra nem pelo Evangelho, amado. Você simplesmente tem que entender que o que Deus tem para a tua vida é o melhor. Você simplesmente precisa entender, irmãos, que se você permitir, a Bíblia diz que eu e você somos uma boa obra. Não somos uma obra defeituosa. Nós somos uma boa obra. E a própria palavra de Deus diz que essa boa obra que somos eu e você, Deus nos aperfeiçoa.